Em meio aos desertos e colinas do Oriente Médio, existe um território sagrado de contrastes profundos, a lendária Terra Santa. Um lugar onde as nascentes brotam entre pedras milenares e o céu imenso e silencioso carrega o peso de 1000 orações. Neste documentário, convidamos você a explorar os destinos mais incríveis de Israel e da Palestina, uma fusão de paisagens selvagens e tradições milenares. Sejam bem-vindos à nossa jornada por Israel e Palestina, Ecos da Eternidade. No coração desse território está Jerusalém, uma das cidades mais reverenciadas e complexas do mundo. Seu nome está ligado à ideia de paz. Mas ao longo dos séculos, ela foi conquistada mais de 40 vezes. Destruída e reconstruída tantas vezes, Jerusalém carrega consigo cicatrizes e glórias. Foi por volta de 1000 a.C. que o rei Davi tornou Jerusalém a capital de Israel. Seu filho, Salomão, construiu o primeiro templo no local que hoje chamamos de Monte do Templo, um lugar sagrado, visto como uma ponte entre o céu e a terra. Agora imagine um povo que, com muita dificuldade, ergueu um grandioso templo que praticamente tocava o céu. E em pouco tempo, viu-o ser reduzido a cinzas pelas chamas da guerra. Em 586 a.C., foi exatamente isso que aconteceu. Os babilônios destruíram o templo de Jerusalém e exilaram o povo judeu. Séculos depois, sob o domínio persa, os judeus retornaram e ergueram um segundo templo, ainda maior. Esse templo se tornou o coração da fé judaica, até ser destruído novamente pelos romanos no ano 70 d.C., após uma revolta. O que restou foi uma parte de sua parede externa. Num tempo em que Jerusalém era um caldeirão de tensão e esperança, poucos ousavam sonhar. E então, uma voz começou a ecoar entre as ruas empoeiradas, uma voz que mudaria o destino da humanidade. Jesus de Nazaré. Com palavras de amor, compaixão e perdão, ele tocou o coração de muitos. Mas sua mensagem também desafiou o poder estabelecido, e por isso, sua voz despertou oposição. Jesus foi preso, julgado e obrigado a carregar sua cruz pelas ruas da cidade. Foi no alto de uma colina chamada Gólgota que sua jornada chegou ao fim. Foi crucificado entre 2 outros homens. 3 dias depois, seus discípulos viram que ele havia ressuscitado. Esse momento não apenas mudou a fé daqueles que o seguiam, mas transformou para sempre o curso da história humana. O local onde se acredita que Jesus foi crucificado e enterrado tornou-se a Igreja do Santo Sepulcro. Dentro desta igreja, o ambiente é envolto em silêncio. Peregrinos se aproximam da pedra da unção, ajoelham-se e tocam o local onde, segundo a tradição, seu corpo foi preparado para o sepultamento. Nas proximidades, no alto do Monte Sião, encontra-se o cenáculo, uma sala modesta, mas carregada de significado. É ali que se diz ter ocorrido a última ceia, o último encontro de Jesus com seus discípulos antes de sua prisão. Um momento de intimidade e revelação que ecoa até hoje na liturgia e na memória cristã.
Em 638 d.C., a cidade viu a chegada dos exércitos muçulmanos, inaugurando uma nova era espiritual em Jerusalém. Segundo a tradição islâmica, foi de Jerusalém que o profeta Maomé ascendeu aos céus em uma jornada divina, partindo de uma rocha sagrada no Monte do Templo. Para marcar esse momento celestial, foi erguido um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, o Domo da Rocha. Sua cúpula dourada reluz sobre a cidade velha como um farol de fé, visível de quase todos os cantos da cidade. E assim como sua cúpula se ergue em direção ao céu, as ruas da cidade velha serpenteiam entre as pedras, carregando séculos de devoção e encontros sagrados. Hoje, a cidade velha de Jerusalém se apresenta como um intricado mosaico de culturas e religiões. Ela é dividida em 4 bairros distintos: o bairro judeu, com o Muro das Lamentações e sinagogas históricas; o bairro cristão, onde a Igreja do Santo Sepulcro marca um dos locais mais sagrados da cristandade; o bairro muçulmano, o maior deles, repleto de mercados vibrantes e mesquitas centenárias; e o bairro armênio, uma comunidade reservada, orgulhosa de sua identidade preservada há séculos. Cada espaço carrega tradições, histórias e símbolos que moldaram o destino da cidade. Localizado a leste da Cidade Velha, o Monte das Oliveiras é um dos lugares mais sagrados do mundo. Desde a antiguidade, abriga um cemitério judaico com mais de 150 mil sepulturas voltadas para Jerusalém, simbolizando a esperança na ressurreição. Para os cristãos, o monte foi cenário de momentos cruciais da vida de Jesus, como o Jardim do Getsêmani, a Igreja de Todas as Nações e a Capela da Ascensão, ligada à sua subida aos céus. No Islã, o monte é associado ao dia do juízo final, quando uma ponte surgirá, conduzindo os justos ao paraíso. Além de sua importância religiosa, o monte oferece uma vista privilegiada da Cidade Velha, com destaque para o Domo da Rocha e suas muralhas douradas. No século XX, Jerusalém deixou de ser apenas um símbolo espiritual, para tornar-se também um epicentro de tensões políticas globais. A criação do Estado de Israel, em 1948, reacendeu disputas antigas, especialmente sobre o controle e o significado da cidade. Desde então, Jerusalém se mantém no centro da identidade e da aspiração de 2 povos, israelenses e palestinos. Para muitos judeus, a esperança de um futuro terceiro templo ainda permanece viva. Já para os muçulmanos, o Monte do Templo abriga 2 dos locais mais sagrados do Islã, tornando-o um espaço inviolável. Mas além das muralhas, na quietude das colinas palestinas, o nascimento mudaria o destino da humanidade. Essa pequena cidade guarda uma história grandiosa. Foi lá que nasceu o rei Davi e, segundo os textos sagrados, seria dali que viria o Salvador. Para os cristãos, Jesus Cristo. É por isso que Belém abriga um dos santuários mais venerados da fé cristã, a Igreja da Natividade. Construída no século IV por ordem do imperador Constantino, ela foi erguida sobre a gruta onde, segundo a tradição, Jesus nasceu.
Hoje, além do altar histórico, guarda a estrela de prata de 14 pontas que marca o local exato do nascimento de Cristo. Mas Belém não vive apenas de sua herança bíblica. A cidade pulsa com a cultura palestina ainda viva, nos entalhes minuciosos da madeira de oliveira e nos tradicionais bordados, carregados de história e identidade. Mas é nos muros cinzentos, erguidos pelo conflito entre Israel e Palestina, que a cidade encontra sua voz mais inesperada. Banksy é um renomado artista britânico cuja verdadeira identidade permanece um mistério. Utilizando os muros da Cisjordânia como telas, especialmente na região de Belém, ele transformou barreiras de concreto em poderosos símbolos de resistência. Entre suas obras mais emblemáticas estão O Manifestante Lançando Flores, A Menina Revistando o Soldado e A Pomba com Colete à Prova de Balas. Criações que questionam a violência, a ocupação e o anseio por liberdade. Com humor e poesia, ele faz críticas à violência e às injustiças da região. Banksy também criou o Walled Off Hotel, um hotel construído bem ao lado do muro de separação israelense. O lugar ficou conhecido por oferecer propositalmente a pior vista do mundo, com o objetivo de expor aos visitantes a difícil realidade local. Assim, em Belém, até mesmo os muros parecem sonhar com um futuro de liberdade. Partimos agora rumo ao deserto da Judéia. Avançamos por uma paisagem de colinas secas e vales profundos, onde o silêncio moldou refúgios de fé entre pedras e abismos. Aninhado nas escarpas do deserto da Judéia, o mosteiro de Marsaba é uma joia histórica da fé cristã. Localizado na Cisjordânia, a cerca de 15 quilômetros de Belém, ele foi fundado em 483 d.C. por São Sabas, um monge considerado santo pela Igreja Ortodoxa Grega de Jerusalém. A sua arquitetura, moldada na encosta rochosa, mistura-se ao cenário desértico, criando uma visão quase surreal da paisagem. Marsaba foi construído para oferecer isolamento total aos monges, que buscavam uma vida de oração, penitência e contemplação longe das cidades. Apesar das adversidades, Marsaba nunca interrompeu suas atividades religiosas, mantendo viva uma tradição monástica que atravessa mais de 1500 anos. Ainda hoje, sua rotina austera preserva práticas antigas, como o acesso restrito a mulheres que só podem admirar sua imponência do lado de fora. Este local é um testemunho vivo da resistência da fé em meio às duras condições do deserto e um dos locais mais icônicos para quem busca conhecer a história espiritual da Terra Santa. E enquanto o silêncio moldou refúgios de fé, como Marsaba, mais adiante no deserto surgia algo ainda mais antigo, a semente da civilização humana. Habitada continuamente há mais de 10.000 anos, Jericó foi palco de inovações cruciais, como a prática da agricultura e a construção das primeiras fortificações de pedra. Seu solo guarda camadas sobre camadas de civilizações, cada uma erguida sobre os vestígios da anterior, tecendo uma história ininterrupta que ecoa até os nossos dias.
As muralhas de Jericó, erguidas há cerca de 8.000 anos, figuram entre as estruturas defensivas mais antigas já descobertas pela arqueologia. Segundo a tradição bíblica, suas muralhas ruíram ao som das trombetas lideradas por Josué, permitindo a conquista israelita de Canaã. Nos evangelhos, Jericó aparece como o cenário de 2 encontros significativos. Jesus devolveu a visão a um cego às portas da cidade e transformou a vida de Zaqueu, um cobrador de impostos que subiu em uma árvore para vê-lo passar. Mas como essa cidade sobreviveu por milênios em meio a esse deserto tão árido? A resposta está em seu segredo natural: a água. Jericó é um oásis, onde a vida floresce mesmo diante da aridez extrema. Fontes naturais, como o manancial de Elisha, combinadas a práticas antigas de irrigação, sustentam a cidade há milhares de anos. Um milagre contínuo de resiliência no coração da terra seca. Mas Jericó não é apenas um milagre da história humana. Ao redor desse oásis improvável, no vasto silêncio do deserto da Judéia, a vida selvagem também encontrou suas próprias formas de resistir e florescer. Imagine os penhascos dourados sob o sol escaldante. É ali, nas bordas das rochas, que o íbex do deserto desafia a gravidade. Com seus cascos adaptados para agarrar os menores relevos da pedra, essas magníficas cabras selvagens escalam paredões íngremes como se caminhassem em terra firme. Poucos sabem, mas seus saltos podem atingir mais de 2 metros de altura. Uma habilidade vital para escapar de predadores e sobreviver em um terreno tão inóspito. Quando o calor do dia se dissipa e a noite cobre o deserto com seu manto frio, a coruja das torres desperta. Sua plumagem clara se confunde com a palidez da areia sob a luz das estrelas. E há um detalhe fascinante. Suas asas são estruturadas de forma a reduzir quase por completo o som do voo, permitindo que se aproxime da presa sem ser percebida. Com olhos atentos e audição aguçada, ela detecta o menor movimento no chão. É uma caçadora paciente. E no deserto, paciência é a chave da sobrevivência. Quando o primeiro raio de sol toca as pedras do deserto, surge no céu o abutre do Egito, pequeno, ágil e muito mais inteligente do que sua aparência pode sugerir. Diferente de outros abutres, ele é um dos poucos animais do planeta conhecidos por usar ferramentas. Com pedras cuidadosamente escolhidas, ele quebra ovos de avestruz para se alimentar. Uma cena rara que poucos olhos humanos já presenciaram. Em um mundo onde apenas os mais astutos e resistentes prosperam, o deserto se transforma no maior dos testes. Há paisagens que parecem desafiar a lógica da existência humana, e o deserto de Negev, junto às margens do Mar Morto, está entre elas. Apesar de sua aparência árida e inóspita, esse território foi abrigo de civilizações resilientes que floresceram onde poucos ousariam permanecer. De tribos nômades e comerciantes nabateus a mineradores do Egito Antigo, de peregrinos cristãos a aventureiros modernos, sobreviver aqui sempre foi uma questão de adaptação e criatividade. No meio do calor brutal do Negev, surge um animal que não espera. Ele ataca a própria lógica do deserto com velocidade e fúria: o caracal. Ao menor sinal de movimento, ele dispara feito uma mola comprimida.
Pode saltar mais de 3 metros, agarrando aves em pleno voo, como se desafiasse a gravidade. Seus músculos traseiros, tensos como arcos prontos para disparar, são armas de sobrevivência num terreno que pune qualquer hesitação. E quando olhamos para cima, o deserto também revela predadores que vêm do céu. O falcão peregrino, dono do mergulho mais rápido do reino animal, ele despenca do céu a mais de 300 km por hora. Um raio alado, silencioso e letal. Seus olhos detectam movimentos a grandes distâncias e suas asas se fecham como lâminas. No ar, ele reina absoluto. A própria gravidade se curva diante da sua precisão. Mas nem toda sobrevivência exige velocidade ou força. Algumas criaturas venceram o deserto com estratégia e metamorfose. É o caso do camaleão comum, um mestre da adaptação que desafia a lógica da camuflagem. Diferente do que muitos pensam, ele não troca de cor apenas para se esconder. Ele fala através da pele. Tons claros para espantar o calor. Tons escuros para absorver a energia do sol pelas manhãs. E seus olhos são verdadeiras torres de vigilância. Cada um pode focar em direções opostas ao mesmo tempo, localizando presas enquanto vigia predadores. Com uma língua mais rápida que um piscar de olhos, o camaleão captura insetos a distâncias surpreendentes. Uma extensão letal de seu próprio corpo. Cada criatura do deserto é a prova viva de que, mesmo no cenário mais inóspito, a natureza não apenas sobrevive, ela desafia limites. Agora, já imaginou flutuar sem esforço sobre as águas de um lago onde nada sobrevive? Um lugar onde a água queima os olhos, mas cura a pele? Pode soar estranho, mas é aqui que isso acontece. A 430 metros abaixo do nível do mar, repousa o ponto mais baixo da superfície terrestre em terra firme, o Mar Morto. Embora chamado de mar, trata-se, na verdade, de um lago extremamente salgado, com uma concentração de sal 10 vezes maior que a dos oceanos. Essa característica o torna totalmente hostil à vida, mas fascinante para a história humana, pois há milênios transformou-se em um lugar de mistério, cura e veneração. Os antigos egípcios utilizavam os minerais do Mar Morto para embalsamar os mortos, enquanto relatos contam que Cleópatra explorava seus recursos para preservar sua beleza, recorrendo à lama e aos sais minerais exclusivos da região. O rei Herodes, por sua vez, reconhecendo o valor único daquela paisagem, mandou construir luxuosos palácios às suas margens. Hoje, viajantes do mundo inteiro seguem para o Mar Morto em busca de seus benefícios. Flutuam em suas águas densas e repousam sobre a lama negra, rica em minerais. Tudo isso em meio a um cenário surreal, que mais parece um sonho. Durante milhares de anos, o Rio Jordão alimentou o Mar Morto com suas águas. Mas a partir da década de 1960, Israel, Jordânia e Síria passaram a desviar a maior parte desse fluxo para abastecer cidades e plantações. Hoje, menos de 5% da água que antes chegava ao Mar Morto ainda corre para ele. Sem reposição suficiente e com a evaporação intensa, o nível do lago recua mais de 1 metro a cada ano. À medida que o nível do Mar Morto continua a baixar,
Surgem enormes buracos no solo, chamados de sumidouros. Eles colapsam o solo, formando crateras que engolem estradas, plantações e até construções. Se esse processo seguir sem controle, em algumas décadas o Mar Morto poderá encolher tanto que restarão apenas pequenas lagoas isoladas. E a paisagem que hoje conhecemos poderá virar apenas uma lembrança. Por enquanto, o Mar Morto resiste, uma testemunha silenciosa da passagem de eras. Suas águas imóveis guardam fragmentos de um tempo em que gigantescos rios o alimentavam e cidades floresciam às suas margens. Hoje, ele reflete o céu como um espelho esquecido, um lembrete silencioso de que ali as regras que governam o mundo se rendem a forças antigas, invisíveis, moldadas pelo fogo, pela terra e pela memória do passado. Agora, imagine-se encurralado no topo de uma montanha rochosa, olhando para o horizonte, onde milhares de soldados inimigos avançam sem piedade. Não há saída, não há reforços, só resta a liberdade ou a submissão. Essa foi a escolha enfrentada por quase 1000 homens, mulheres e crianças judias há quase 2000 anos. É aqui, no coração abrasador do deserto da Judéia, às margens do Mar Morto, que a história de Massada se ergue como um grito de resistência. Construída no século I a.C. pelo rei Herodes, Massada era uma fortaleza isolada, quase inexpugnável, com palácios, armazéns e cisternas escavadas na rocha para sobreviver a qualquer cerco. Esculpidas com devoção entre os séculos V e VI, essas cavernas abrigam 53 grutas principais, guardando cerca de 51.000 estátuas budistas, cada uma retratando com riqueza de detalhes a profundidade da fé e da cultura da dinastia Wei do Norte. Um ato que transformou Massada em um poderoso símbolo de resistência e liberdade. Hoje, caminhar entre as ruínas dessa fortaleza, especialmente ao nascer do sol, é como percorrer as páginas vivas de um dos episódios mais marcantes da história antiga. Seguindo rumo ao sul, o deserto começa a se curvar, a ondular sob nossos olhos. E então, se abre diante de nós uma visão quase surreal. Maktesh Ramon. Uma cratera colossal, 40 quilômetros de extensão, 10 quilômetros de largura, esculpidos não pela fúria de um vulcão, nem pelo impacto brutal de um meteorito. Maktesh é algo ainda mais raro, uma obra-prima da erosão, um fenômeno geológico quase exclusivo deste canto esquecido do mundo. E assim, chegamos ao fim da nossa incrível jornada por Israel e pela Palestina. Se você gostou do vídeo e se encantou com as maravilhas que exploramos juntos, deixe seu like e ajude o nosso canal a crescer. Obrigado e boa viagem.